começa hoje, então, uma série de assuntos que são tratados como podcasts, né, que vão levar a conhecimento, a discussão sobre o tema sustentabilidade. Então, todos assuntos relacionados a este tema, né, que ele foi, no ano de 2021, muito mais pesquisado, falando em números, 4 vezes mais que 2019, e também um nível muito maior nos últimos 15, 16 anos sobre esse tema, né? Então, eu sou o Rogério. E eu sou a Andrea Bordignon. Nós falamos sobre isso, mas precisamos também falar quem somos nós, né? Então, a gente tem formação acadêmica relacionada às exatas, especialização, então, voltado ao tema de sustentabilidade. Eu com formação em GRI, que é o relato, né, de sustentabilidade, e obviamente outros estudos que vão acerca do tema sustentabilidade. E eu, como o Rogério comentou, também com formação na área de exatas, mestrado em administração com foco em sustentabilidade, buscando, a partir desse viés, trazer para as empresas, trazer para as pequenas e médias empresas, para as grandes empresas, um pouco da sustentabilidade. A experiência que eu tinha como nas empresas voltada para o aspecto de gerência, de financeiro, de processos, então a formação me auxiliou a entender a sustentabilidade, a entender como eu posso incorporar essas questões, incorporar o ESG. Nós vamos falar muito sobre esses temas aqui, sobre essas nomenclaturas nos nossos podcasts, mas então como eu posso contribuir para as empresas para que elas incorporem esses aspectos na sua rotina, no seu dia a dia, na sua estratégia, e assim contribuir para construir um mundo mais sustentável, para construir um futuro mais sustentável para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Exatamente, né? Então, eu trazer aspectos de sustentabilidade na organização que é relativamente comum, vamos dizer assim, né? Isso aí. Mas então vamos ao que interessa de fato, né? Que a gente disse que é uma série de informações que a gente vai tratar aqui. Então, o nosso primeiro podcast, ele fala sobre a evolução e as tendências da sustentabilidade. Como que vai ser a minha empresa, como que vai ser o meu negócio no futuro, né? Então, por quê? A sustentabilidade ela não é nova, né? Não é de hoje, não é de ontem. Ela iniciou aí conceitos tratando sobre isso em 1972. Então a gente vai para 50 anos, não me falha a memória, né? De exatas não saber fazer um cálculo, né? Mas então 50 anos sobre isso com o Clube de Roma, a Conferência de Estocolmo, que já vinha abordando, chamando a atenção para questões dos recursos não renováveis, de como seria o equilíbrio entre tudo que está ali na organização, no meio ambiente, no social, tudo isso, né? Então, e aí a partir de algumas ações, algumas conferências que foi acontecendo ao longo do tempo, isso foi ganhando mais força. E a gente percebe então, como mencionamos anteriormente, que 2021 já foi muito mais pesquisado que 2019. A gente percebe que essa tendência veio para ficar e só vai aumentar, né? Isso aí, por isso que nós também queremos falar de tendências nesse primeiro podcast da nossa série de podcasts. E como o Rogério comentou, a sustentabilidade iniciou lá em 1972 com a Conferência de Estocolmo, em que se tratava, a palavra sustentabilidade era conhecida como desenvolvimento sustentável. E hoje entende-se que o desenvolvimento sustentável na linha do tempo, ele vem antes que a sustentabilidade. A sustentabilidade, ela tem esse conceito, esse nome, porque se entende que ela vem quando
se é sustentável, o desenvolvimento já passou pela empresa, né? É a segunda etapa posterior ao desenvolvimento sustentável. Mas nessa linha do tempo, nós tivemos vários pontos importantes, várias datas que marcaram para nós chegarmos aqui em 2021 e estarmos nesse estágio de preocupação, de evolução, de tendência voltada para a sustentabilidade. Nós não vamos trazer aqui todas essas datas históricas, mas falando de algumas que foram bem importantes. 1992, Agenda 21. A Agenda 21 foi o primeiro compromisso global assinado por países voltado para as questões ambientais, sociais e econômicas, buscando-se esse equilíbrio que é basicamente o conceito da sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela parte muito desse tripé governança, meio ambiente e sociedade, ou econômico, ambiental e social. A gente traz aqui como governança pela evolução do conceito da sustentabilidade. Então, novamente, a gente começou lá com desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Hoje se fala muito em ESG, principalmente quando se olha no mercado, no aspecto de negócios, né? Então, e ESG voltado para a governança. E aí, em 92, nós tivemos esse pontapé inicial em relação a compromissos assumidos, em relação a algo mais concreto. Então, nós tivemos aí um período de 1972 a 1992, em que se falou sobre o tema, em que se percebeu, em que se entendeu quais seriam os impactos, mas nós não tivemos nada de concreto. Ação, de fato. E aí, em 1992, então, nós tivemos esse compromisso assumido por 179 países em relação a essas questões, principalmente ambientais e sociais, voltadas aí à questão da pobreza, à questão de desigualdade social, à questão de desigualdade em relação a homens e mulheres, em relação a salários. Então, toda essa parte que está dentro do conceito de sustentabilidade mesmo. Então, esse foi uma data que marcou nessa evolução do tema da sustentabilidade. Nós tivemos também outro ponto bem importante, e provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso que eu vou trazer aqui, que foi 2015, em que se estabeleceu os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, em 2015, na Agenda 2030, se definiu 17 objetivos com inúmeras metas, se não me engano são 169 metas, também assinados por países. Então, é uma evolução da Agenda 21, com data para se cumprir. Então, se estabeleceu objetivos, metas de redução das emissões, metas de consumo de água, metas de redução de consumo de energia, mas também não só de redução de consumo de energia, mas também de trazer a igualdade, de trazer ou dar acesso a todas as pessoas em relação à energia, em relação à água potável, em relação às questões sociais, de novo aqui. Então, é uma evolução da Agenda 21, a Agenda 2030, ou também, como muito se fala, os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós estamos já no meio do caminho, estamos em 2022, se passaram aí 7 anos, nós temos mais aí 8 anos para nos atentar para essas metas que foram estabelecidas na Agenda 2030 e atingi-las, né? E aí, voltando-se um pouco mais para as empresas, em que a gente vai tratar um pouco mais o nosso canal aqui, tem um pouco mais esse viés voltado para os negócios, né? Então, voltando-se um pouco mais para as empresas, nós tivemos aí a carta do Larry Fink, um CEO de uma grande casa de investimentos,
em que ele esboçou, em que ele explanou a questão de que a casa de investimentos que ele gerencia vai ter um foco para empresas mais sustentáveis, para empresas que têm um viés social, ambiental, além da geração de lucro. Isso foi em 2020 e 2021 nós tivemos um evento bem importante. Importantíssimo. Que foi a COP26. A COP26 é uma conferência entre as partes, entre os países, mas a COP26 no ano de 2021, ela teve uma participação muito grande da sociedade, das empresas, em que foram para a COP e assumiram compromissos voltados para a sustentabilidade, e das pessoas, né, da comunidade como um todo, também demonstrando a sua preocupação, também cobrando governos, empresas para fazerem a sua parte. Justamente. Então foi, acho que, uma conferência que representou aí, que trouxe à tona a questão de que empresa, governo e sociedade precisa trabalhar junto para se atingir os objetivos voltados à sustentabilidade. Justamente. E acho que a gente não comentou inicialmente, esperando um momento mais oportuno, né? Mas essa série de podcasts que vão ser realizados a partir de agora, ela leva o nome de Valor Sustentável, justamente por isso que a Ana comentou até então, né? É para gerar valor para todos os envolvidos do ESG lá, né? Do econômico, social e ambiental. É para a empresa, para a sociedade, é para o meio ambiente. Então, essa série vai se chamar Valor Sustentável, também muito em virtude dos assuntos, das abordagens, dos temas e o que a sustentabilidade também prega com relação a isso tudo, né? Exatamente. E só para complementar aqui, quando a gente fala de evolução da sustentabilidade, né, dentro das empresas, a gente percebe, inclusive, essa mudança de visão em relação à sustentabilidade. Inicialmente, quando o tema começou a ser discutido entre os gestores, entre os CEOs, a sustentabilidade ela era vista como um aspecto de filantropia, em que eu precisava destinar um valor, um percentual dos meus resultados para atender os aspectos sociais. E no decorrer do tempo, essa visão veio evoluindo. Então, nós passamos aí de um estágio de filantropia, em que eu não só destino meus recursos para projetos sociais, mas que também eu percebo um retorno que esses projetos sociais podem agregar na minha empresa, porque de alguma forma eu estou contribuindo para a comunidade. Muitos projetos sociais formam jovens para direcionar para o mercado de trabalho. Nós temos projetos que têm um viés ambiental, que vai refletir diretamente ou indiretamente na empresa. Aí nós tivemos uma evolução para a questão de que a sustentabilidade foi vista como um fator de risco, em que precisa se olhar para o tripé da sustentabilidade no aspecto governança, sociedade e meio ambiente, porque se nós não olharmos para esses aspectos, nós temos riscos intrínsecos no negócio que podem gerar problemas futuros. Então, se passou a olhar como uma forma de prevenção mesmo, de prevenção de riscos. Seguir as normas, vamos dizer assim, seguir o que a sustentabilidade prega para evitar problemas futuros. E o que veio dar o nome ao nosso podcast, que é sustentabilidade como geração de valor. Hoje se percebe muito mais a sustentabilidade como uma forma de gerar valor para a empresa, de gerar valor para os acionistas, para todos os stakeholders envolvidos no processo. Então, a gente quer trazer e reforçar esse conceito de que a sustentabilidade, sim, gera valor para os negócios e que, como nós vamos falar agora um pouco mais das tendências, vai contribuir para construirmos um mundo melhor e para construirmos empresas que são mais resilientes, que são mais que têm esse impacto positivo socialmente e ambientalmente também.
É um termo que se usa muito, empresas humanizadas, né? Então, é com esse intuito, né? E para se falar um pouquinho de tendências, então, a Curadoria Eco 2021, ela trata algumas dessas tendências, né? Como principais. Obviamente a gente também tem algumas além dessas, né? Não é só a teoria que diz que é aquilo e pronto, né? Então, não é um negócio enrijecido. Mas ela traz saúde e tecnologia como uma das tendências, né? Até muito a gente pode comparar com a atual situação que o mundo vive, né? Em virtude do Covid, da pandemia. Então, as pessoas passaram a trabalhar home office. A preocupação quando surgiu o vírus foi de desenvolver rapidamente algum medicamento, alguma coisa. No início não se sabia se era vacina, se era um remédio, o que seria, para conter esse avanço que ocorreu de forma muito rápida. Felizmente, a gente tá, boa parte do mundo inteiro está sendo imunizado, está sendo vacinado, acontece em casos, acontece. E aí, tudo isso, por que a tecnologia e a saúde andam juntas, né? Uma que foi o desenvolvimento muito rápido de uma ferramenta, uma alternativa para conter o Covid, e outra foi para que as pessoas pudessem se cuidar mais, né? Fazendo o quê? Trabalhando de casa, se solidarizando uma com as outras, né? Então, tudo isso veio como uma tendência. O Covid vai parar, vai terminar, isso vai acabar? É uma tendência, a gente acredita que isso vai se manter ou até se intensificar, né? Outros, eles tratam como um acolhimento, que é o que? É essa solidariedade que existe também, né? Essa preocupação com o outro. Vou fazer o meu e o do meu vizinho lá, do meu colega, tô nem aí. Então, trouxe essa visão, essa preocupação, esse sentimento de se colocar no lugar do outro, né? E perceber tudo isso que está acontecendo. O que a gente pode fazer que é melhor para mim, que vai ajudar meu colega e, consequentemente, isso tudo melhora para minha empresa, para o meu negócio, né? Não posso pensar isoladamente, só eu tenho que ter a minha mente aberta, pensar fora da caixinha, né, como se diz. Isso também proporciona linhas, recursos, o que a gente chama de financiamentos ou finanças verdes, ou green bonds, né, como se fala, né, alguns pensam nisso de forma um pouco equivocada ou agem de forma equivocada. Então, são títulos que vêm para financiar projetos, alternativas sustentáveis. Eu não posso pegar aí para fazer qualquer coisa. Então, tem que ter um projeto, tem que ter vínculo com a sustentabilidade, né? Com projetos sustentáveis. Também eles mencionam a inovação de processos, de produtos ou de serviços, né? Que isso vem em indústrias, serviços de tecnologia também cresceram exponencialmente nesse sentido, né? Que vem fazer com que haja de fato uma melhoria nos meus processos, nos meus procedimentos, produtos ou serviços, né? Que se desenvolva realmente a inovação, né? E também o quinto, né, já falando de 4 deles, é a logística reversa, a economia circular. São os 5 pontos que eles abordam para fim de reforçar tudo que a sustentabilidade traz, primeiramente, e reforçado pela pandemia, né, com o Covid. A curadoria trouxe aí 5 tendências gerais para os próximos anos, né? Mas a gente percebe dentro dessas tendências que algumas são bem direcionadas para a questão da sustentabilidade. Como o Rogério tratou, a questão dos investimentos sustentáveis, cada vez mais as empresas estão olhando para isso, mas estão percebendo isso como oportunidade, né? A questão da geração de valor sustentável. Então, estão realizando investimentos que tenham esse foco social, esse foco ambiental, e aí para isso se abrem oportunidades voltadas às finanças verdes, voltadas aos green bonds, a títulos relacionados à sustentabilidade, vinculados a métricas de sustentabilidade, a social bonds mesmo, né, quando se trata de projetos com impacto social. Nós temos a questão da inovação
nos processos e nos produtos da tecnologia, e a gente diz que uma das principais contribuições para a sustentabilidade são as tecnologias, são o desenvolvimento de novos processos, de novos produtos que sejam mais sustentáveis, que contribuam nesse processo, reduzindo o seu impacto ambiental, reduzindo o seu impacto social. Então, a inovação é um dos caminhos para se atingir a sustentabilidade. E também a questão da economia circular e da logística reversa, que é uma das bases aí da sustentabilidade, em relação à questão dos resíduos e como trazer tudo isso de volta no ciclo de vida do produto. Mas aí, falando de algumas outras tendências que têm esse foco da sustentabilidade, nós podemos trazer a questão da energia limpa e de transporte, como tem essa preocupação muito grande com as mudanças climáticas, com eventos climáticos extremos que estão acontecendo. Existe uma tendência de nos voltarmos aí para soluções de energia mais limpa, mais sustentável, né? A ONU tem um indicador de que até 2025, 30% da energia mundial será de fontes mais renováveis, mais limpas, né? O Brasil hoje é referência, porque a nossa energia basicamente é de uma fonte mais limpa, que é a energia hidrelétrica. Nós temos aí 80%, 90% da nossa matriz energética a partir da fonte de hidrelétricas, né? Então, nós estamos à frente nesse sentido já. Outras tendências em relação ao consumo sustentável. Nós temos aí a geração Z, que vem com esse viés, com esse olhar para um consumo mais sustentável, analisando as empresas, analisando o que as empresas fazem em relação aos aspectos sociais e ambientais, mas também analisando o produto, como o produto foi produzido, todo o caminho que ele percorreu até chegar na prateleira do supermercado, quanto esse produto é sustentável como um todo. Então, a geração Z está muito mais preocupada com essas questões do que talvez a nossa geração, a dos nossos pais aí, que chegaram no meio desse discurso para a sustentabilidade, né? Dessa discussão em relação à sustentabilidade, enquanto que a geração Z nasceu já se falando sobre sustentabilidade. Nasceu no meio do termo. Então, essa geração é uma geração que vem muito mais com essa pegada. E aí vai influenciar o formato de consumo mesmo. Outra questão é em relação à agricultura e à alimentação. E aí, vinculada à questão do consumo sustentável, né? A alimentação, buscando-se por produtos orgânicos, por produtos mais saudáveis, mas também olhando o ciclo de vida desse produto, porque se nós olharmos um dos recursos naturais que é imprescindível para a nossa sobrevivência, que é a água, se nós olharmos o consumo de água, quase que 90%, 80%, 90% do consumo de água que nós consumimos diariamente, ele vem dos alimentos que nós consumimos. Ele é utilizado nos alimentos que nós consumimos. Isso não significa que tem água lá no alimento, mas sim é o processo que foi necessário para se chegar aí na produção do arroz, para se chegar na produção do feijão. Então, desde o plantio até o transporte. Então, essa questão da agricultura e da alimentação tem muito esse olhar. E também com um olhar mais social, incentivando os pequenos produtores, incentivando as pequenas propriedades rurais para a geração de renda de forma mais distribuída, trazendo essa questão de buscar uma igualdade social mesmo. Outras questões em relação à transparência. Cada vez mais as empresas vão precisar se preocupar
em declarar o seu impacto social, em declarar o seu impacto ambiental, fugindo aí do greenwashing, né, que é um aspecto bem que os consumidores se preocupam muito com isso mesmo, né, de que será que o que a empresa está falando é verdade mesmo ou é greenwashing? E aí, só uma propaganda, né? É só uma propaganda, exatamente. E aí, dentro dessa transparência, dentro desse greenwashing, vem outras oportunidades, que é em relação a crédito de carbono, voltadas às finanças verdes, a gente acabou não citando antes. E então, essa necessidade de se equilibrar, de se olhar, de se construir empresas que geram lucro, mas que também estão preocupadas com as questões sociais e ambientais, com o impacto social e ambiental. Né? A gente diz que as empresas, né, o principal objetivo das empresas é gerar lucro, mas quando se fala desse movimento para a sustentabilidade, é preciso se olhar para esses aspectos sociais e ambientais. Nenhuma empresa não precisa ganhar dinheiro, né? Senão seria uma entidade, né, sem fins lucrativos. Então, tudo que ela desenvolve, que ela desencadeia, obviamente, ela vai ter lucro. E nessa visão da sustentabilidade, o lucro ele é uma consequência de tudo que eu fui construindo, que eu fui fazendo. Né? Então, eu trabalho para atender essas situações e vou colher o fruto que é o lucro. Né? Então, isso tudo é um novo ambiente, uma nova forma de fazer negócios, como a gente trata, né? Havendo esse equilíbrio. Não posso fazer uma coisa pensando em ter lucro e esquecendo a outra. Né? Isso vem do quê? Vem da construção de uma cultura, né? De gestores, de líderes mais conscientes de qual vai ser o impacto de uma ação desencadeada ou não no meu negócio. Né? O impacto que vai ser social, ambiental e o que eu vou ter de retorno, qual que vai ser o meu lucro lá, né? O meu resultado daquelas ações. Então, isso tudo vem sendo construído, né? Muitas empresas vêm se preocupando com isso, trabalhando a alta gestão, gestores, líderes, para que isso de fato aconteça e não venha a ser um greenwashing. Então, é isso que se tem que pensar, é isso que a sustentabilidade, a parte sustentável do negócio tem que levar consigo, né? Para que realmente seja o valor compartilhado, que todos tenham aquela relação ganha-ganha. Senão a sustentabilidade, lá do início, o desenvolvimento sustentável não passou por ali, né? Então, é um processo bem interessante, novo, e para quem tem interesse e gostaria, é uma tendência muito forte que vem se diferenciar a sua empresa, o seu negócio nesse quesito, né? Vamos dizer assim que, em resumo, a tendência é construirmos empresas, construirmos negócios mais conscientes e que, consequentemente, serão mais resilientes às crises, serão mais resilientes aos desafios que vão surgir no futuro. Isso aí. Acredito que o que a gente tinha um pouquinho para falar sobre a questão de tendências, né? Como que a gente acredita que pode ser o mercado nesse podcast, a gente abordou. E convidamos vocês a acompanhar aí o nosso próximo podcast. Até mais. Até mais.